Yes. Um, Steve Witkoff, he was also Steve Witkoff também estava nessa chamada, nesse grupo de bate-papo, quando ele estava conversando. Ele estava fisicamente na Rússia. Ele também fez um anúncio que soa como se concordasse bastante com a exigência dos russos. Agora, ele recebeu muitas críticas por isso. Mas você estava falando sobre como, no final, a administração dos Estados Unidos cederá à exigência dos russos. Estamos vendo um sinal disso agora? É isso que ele está representando na administração Trump. Você quer dizer isso? Yes, I think they are. I think they're going to move step by step, very Sim, eu acho que eles estão. Acho que eles vão avançar passo a passo, com muito cuidado e silêncio, com muita fanfarronice e pompa, que é o que os americanos sempre fazem. Mas eles reconhecem que a guerra está perdida. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos, no último dia, publicou 2 declarações, uma do chefe da Agência de Inteligência de Defesa, a outra sendo sua principal avaliação de ameaças, ambas começando a reconhecer que os russos estão vencendo a guerra na Ucrânia. Então, dado que isso é verdade, e dado que os americanos querem se retirar dessa guerra, eles não têm alternativa no final, a não ser aceitar as exigências russas. in the end, but to accept Russian demands. And they had those negotiations in Riyadh. E eles tiveram essas negociações em Riad na segunda-feira. Tivemos um dia muito confuso e complicado ontem, com todos os tipos de comunicados sendo publicados por todo tipo de gente. Os americanos, os russos, os ucranianos. Mas se você der um passo para trás e olhar para o que todos os vários comunicados dizem, especialmente se você olhar para o americano e depois compará-lo com o russo, fica absolutamente claro que os americanos basicamente aceitaram todas as exigências que os russos fizeram a eles. Os russos disseram, bem, você sabe, entraremos no acordo de grãos, mas queremos um grande alívio das sanções, o que os americanos, aliás, não estão em posição de conceder, porque as sanções em questão são todas europeias. Mas os americanos disseram sim. E também parece que eles estão considerando uma negociação com os Estados Unidos sobre o programa nuclear do Irã. Houve uma negociação e um acordo durante a era Obama e foi Trump quem o desfez. Então, o que é diferente desta vez? Por que o Irã deveria confiar em Trump desta vez? Bem, essa é uma excelente pergunta. E os iranianos estão se fazendo exatamente essa pergunta. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, fez vários discursos sobre isso. Ele diz, por que deveríamos confiar nos americanos? Como podemos confiar nos americanos? Estamos sendo solicitados, na prática, a renegociar o mesmo acordo que negociamos em 2015. E os americanos voltaram atrás. Como sabemos que não farão isso de novo? Quero dizer, este é um grande problema. E é um problema que todo país que enfrenta os Estados Unidos tem que enfrentar. Que os americanos concordam com uma coisa em um dia e voltam atrás no dia seguinte. E não há uma resposta simples para esse problema. Estou apenas curioso. Então, Trump anunciou que vai fechar o Departamento de Educação, certo? Estou curioso, já que sua esposa está na academia e meu marido está na academia. Como você se sente sobre isso? Fechar o Departamento de Educação? Quero apenas compartilhar com você meus próprios sentimentos. Tenho sentimentos muito mistos sobre isso, porque as Ivy Leagues, é muito claro, muitas das escolas e universidades privadas têm enormes doações. E ainda assim, elas continuam recebendo financiamento federal e cobrando alta mensalidade de seus alunos. E algumas pessoas estão até dizendo que as Ivy Leagues nem são instituições educacionais, que basicamente são gestores de fundos e que a educação é apenas um complemento. Há até quem vá tão longe a ponto de dizer isso. Nesse sentido, para todo o financiamento para a Ivy League, na verdade eu não tenho problema com isso. Por outro lado, também existem bons programas dentro do Departamento de Educação, como ajudar crianças com necessidades especiais, coisas assim. Claramente, se isso for cortado, impactará os estudantes, sabe? Apenas meus vizinhos, pessoas assim. Qual é a sua opinião sobre isso?
what is your feeling for that? Yeah, I have exactly the same feelings as you. Sim, eu tenho exatamente os mesmos sentimentos que você. A propósito, quero dizer, tenha em mente que minha esposa trabalha por uma universidade americana. E quero dizer, a sensação lá, e acho que não quero dizer muito, mas a sensação lá é que as Ivy Leagues, muitas das grandes, são uma mistura de fundos de hedge, esse tipo de coisa hoje em dia. E também instituições de networking. Então, você sabe, os jovens vão para elas não tanto pela educação que vão receber, que às vezes não é ruim, mas principalmente porque conhecem outros jovens bem conectados, e isso os ajuda a conseguir bons empregos em boas posições. E não significa de forma alguma que a melhor educação que você pode obter vem desses lugares. Então eu concordo completamente com o que você disse sobre as Ivy Leagues. E a gente se pergunta, por que Harvard precisa de financiamento federal? Does wonder why Harvard needs federal funding. I mean, just to say, it's incredibly rich. Quero dizer, só para dizer, é uma instituição incrivelmente rica. Realmente não precisa disso. Mas essa abolição completa do Departamento de Educação é Gorbachev de novo. É o tipo de coisa que me lembro da antiga União Soviética nos anos 1980, perestroika e tudo mais. Eliminamos coisas inteiras assim. Não entramos realmente nos detalhes disso. Não nos perguntamos o que exatamente vai tomar o seu lugar. Apenas seguimos em frente. Criamos mais caos e mais desorganização. Há um sentimento genuíno, um sentimento geral de que as coisas não podem continuar como estão, o que é absolutamente certo. Mas não há um plano real, nenhuma ideia real de como avançar. Como eu disse, é muito assistemático, é muito desorganizado, é muito caótico, vai criar mais problemas do que resolver. It's going to create more problems than it solves. Recentemente, J.D. Vance fez um discurso no American Dynamism Summit que chamou muita atenção tanto aqui quanto na China. Se você ouvi-lo, ele quase explicou todas as políticas da administração Trump em alguns parágrafos. Agora, o discurso é mais longo do que isso, mas eu quero lê-lo para você. Então, o que ele diz aqui é: presumimos que outras nações sempre ficariam atrás de nós na cadeia de valor. Mas acontece que, à medida que eles melhoraram na parte inferior da cadeia de valor, também começaram a alcançar a parte superior. Então, claramente, ele está falando sobre a China, certo? Fomos pressionados de ambos os lados. Agora, essa foi a primeira ilusão da globalização. E então ele diz, acho que o segundo ponto é que a mão de obra barata é fundamentalmente uma muleta. E é uma muleta que inibe a inovação. Eu diria até que é uma droga a qual muitas empresas americanas se viciaram. Agora, se você pode fabricar um produto mais barato, é muito mais fácil fazer isso do que inovar. E o último ponto, ele disse, seja terceirizando fábricas para economias de mão de obra barata ou importando mão de obra barata. Através do nosso sistema de imigração, a mão de obra barata se tornou a droga das economias ocidentais. Agora, quando você o ouve dizendo isso, isso não explica bastante a política de Trump. Com base nisso, a solução é a solução Trump, altas tarifas. Se você transferiu sua produção para lugares de baixo custo, eu tenho altas tarifas para prometer a você. E, ao mesmo tempo, eles estão reprimindo os imigrantes ilegais. Além disso, ele também falou sobre energia, o que é importante. E então, as coisas tradicionais dos republicanos, desregulamentação e cortes de impostos. Então, juntando tudo isso, você tem uma ideia do que Trump está fazendo agora, certo? Qual é a sua opinião? Você acha que ele está correto, em primeiro lugar, em sua avaliação? Bem, essa é uma pergunta muito boa, na verdade. Em primeiro lugar, acho que é exatamente isso que as pessoas de Trump estão fazendo. Quero dizer, basicamente, o que eles estão olhando para trás é algo que uma vez foi chamado de sistema americano. Ele se desenvolveu após a Guerra Civil Americana, no final do século XIX.
Isso envolvia o desenvolvimento da indústria e da tecnologia americanas por trás de barreiras protetoras baseadas em uma base de trabalho com altos salários. A ideia era que o trabalho com altos salários impulsionaria a produtividade e criaria consumidores que comprariam os produtos que essa economia de alta produtividade estava produzindo. E isso criaria um círculo virtuoso que impulsionaria o crescimento econômico americano. Esse era o pensamento do final do século XIX e foi bem sucedido. Quero dizer, como é frequentemente o caso às pessoas de Trump, elas trazem para isso um certo grau de perspicácia. They bring to this a degree of insight. They understand that Eles entendem que se afastar desse modelo teve um efeito negativo nos Estados Unidos. Mas o entendimento deles é muito incompleto. Em primeiro lugar, eles entendem completamente errado a relação dos Estados Unidos com muitos desses outros países aos quais são tão acusatórios. Então estamos falando do México, por exemplo, ou de outros lugares no que agora é chamado de Sul Global, com mão de obra barata. Quero dizer, a questão é que eles faziam parte do que você poderia chamar de um sistema extrativo imperial criado pelos próprios Estados Unidos. Em outras palavras, não foi a escolha desses países, foi o modelo que os Estados Unidos impuseram a eles. E fez isso porque, por um tempo, parecia funcionar para os Estados Unidos. O segundo ponto é que essas pessoas não entendem os benefícios reais do comércio verdadeiro. Agora, a China nunca caiu nessa armadilha. Now, China never fell into that trap. It never was part of the extracting system. Nunca fez parte do sistema extrativo da mesma forma. Realiza comércio com os Estados Unidos. Tentar abolir esse comércio não vai funcionar a favor dos americanos, porque isso interpreta mal a relação entre a China e os Estados Unidos. Essa é a primeira coisa. A segunda é que dizer que a mão de obra barata no exterior é de alguma forma o problema não aborda as questões subjacentes dentro dos próprios Estados Unidos. Eu argumentaria que, na verdade, os problemas de decadência tecnológica e industrial americana remontam a muito antes da virada para a mão de obra barata. Eu diria que eles realmente remontam aos anos 1960. Uma das razões pelas quais os Estados Unidos se tornaram mais extrativos em relação a outros países foi precisamente porque o sistema industrial dentro dos Estados Unidos estava em decadência, à medida que os Estados Unidos gradualmente se moviam em direção a um sistema de financiarização dentro de sua própria economia. Há muito aqui que eu acho que não é claramente compreendido, porque não acho que pessoas como Vance têm uma visão geral clara do que os Estados Unidos realmente precisam ser. Agora, devo dizer que na segunda-feira eu estava conversando com um amigo da minha esposa, que é um acadêmico que já esteve na China. Ele é de fato uma pessoa que estudou chinês, trabalhou na China e ensina sobre a China, o que é chamado no Ocidente de sinólogo, em outras palavras, um especialista na China. Ele é incomum, aliás, porque ama a China e tem uma tremenda admiração pelo povo chinês. Mas ele estava nos dizendo, e eu comecei a ver isso em muitos lugares, que a razão pela qual a China se desenvolveu é porque há um plano estratégico, há um plano educacional, que faz parte desse plano maior. E que existem mecanismos de planejamento fortes que se combinam com a capacidade de mobilizar recursos. Agora, isso não existe nos Estados Unidos. Vance e as pessoas ao seu redor são, na verdade, profundamente contrárias a esse tipo de coisa. Todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, desde meados da década de 1960, tem sido na direção oposta. Para voltar a esse tipo de sistema que Vance gostaria de recriar, o do final do século XIX, não seria necessário apenas acabar com a dependência de mão de obra barata no exterior. É preciso entender por que a América aderiu a isso, em primeiro lugar, do que realmente se tratava, a natureza do sistema social nos Estados Unidos, e por que as empresas americanas priorizam o lucro em detrimento do bem-estar do povo americano. Esse é, em última análise, o ponto-chave de todo o problema agora.
As pessoas têm... Há muitas filmagens do discurso dele na China, muitas pessoas assistindo, em particular aquela parte em que ele fala sobre assumimos que as pessoas na parte inferior da cadeia de suprimentos permanecerão lá. Ok, nós estamos na parte superior e devemos permanecer onde está, a parte superior. E assim, há muito tempo se tenta acreditar que o Ocidente, os Estados Unidos em particular, está tentando manter a China sempre na parte inferior da cadeia de suprimentos, certo? E isso apenas prova que este é o plano. Este tem sido o plano o tempo todo. Vance basicamente prova isso. Ele não diz, sim, esse é exatamente o nosso plano, que a China deve sempre estar na parte inferior da cadeia de suprimentos. Você nunca pode ser uma economia inovadora, certo? Você nunca pode subir. Então isso prova que é por isso que tem recebido tanta atenção, eu acho. Sim, isso é absolutamente correto, porque essa é exatamente a ordem natural das coisas em que todos os ocidentais acreditam. Digo todos os ocidentais porque isso é verdade. O número de pessoas que pensam sobre essas coisas e entendem que essa não é a forma como o mundo deveria ser estruturado, na verdade, em termos percentuais no Ocidente, é muito pequeno. Acho que isso é algo que as pessoas na China precisam entender. Quero dizer, você encontra algumas pessoas como eu, por exemplo, que não acham que isso faz parte da ordem natural da humanidade de forma alguma. Mas o Ocidente tem sido o número 1 por 500 anos. E não vê razão para que as coisas não continuem assim. E absolutamente, eles querem que outros países permaneçam no fundo, porque para o Ocidente ser subitamente confrontado com uma situação em que outros países os estão superando em prosperidade, desempenho e de talangic vencida é desconcertante. Bem, isso, como eu disse, é absolutamente horrível. Pouco antes de fazermos este programa, li a última atualização anual que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos produziu sobre as várias ameaças que os Estados Unidos enfrentam. E claro, a principal ameaça vem da China. E qual é a principal ameaça da China? O fato de que a economia da China agora está desafiando os Estados Unidos. Em outras palavras, o povo chinês está se tornando mais rico e a China tem liderança tecnológica. Isso viola a ordem natural, pelo menos a crença americana, de como a ordem natural deveria ser. E o próprio Vance, homem inteligente que é, não consegue se desvencilhar disso. Sim, quando eu estava ouvindo ele, pensei, ok, é bom que ele esteja falando sobre muletas, mas ele já pensou que uma tarifa em si também pode ser uma muleta? Você coloca uma tarifa alta para proteger coisas como veículos elétricos, mantém os veículos elétricos chineses fora, mas então reduz sua própria competitividade e inovação. Ele fala muito sobre inovação. Mas por que você tem tarifas altas? Você manteve os veículos elétricos chineses fora e as empresas automobilísticas dos Estados Unidos não têm motivo para inovar. Então ele não parece estar pensando nisso. Também acho que o próprio império dos Estados Unidos pode ser uma grande muleta, porque as empresas dos Estados Unidos, sempre que têm problemas, muitas vezes recorrem ao governo. A United Fruit Company, por exemplo, é o caso mais famoso, certo? A United Fruit encontrou um problema, então chamaram o exército dos Estados Unidos. E então, claro, a Boeing é outro exemplo. A Meta, em vez de tentar ser competitiva e inovadora, quer que o governo dos Estados Unidos venha e proíba o TikTok, certo? E a Huawei e o mais recente DeepSeek, certo? A OpenAI está tentando convencer o governo dos Estados Unidos a banir o DeepSeek. Quero dizer, todos esses, você pode dizer, são também muletas que ele não mencionou de forma alguma, certo? Você está completamente certo sobre isso. Eu moro em Londres, a antiga capital imperial, aquela que precedeu Washington. E você está absolutamente certo. Se você olhar para a Grã-Bretanha hoje, verá as consequências da atrofia imperial ao seu redor, porque é isso que temos. Quero dizer, nos tornamos na Grã-Bretanha muito dependentes do nosso império. A elite na Grã-Bretanha tinha padrões de vida muito altos, assim como grande parte da classe média, mas a economia subjacente declinou ao nosso redor.
perdemos nossa vantagem industrial e tecnológica. E poderíamos continuar fazendo isso por décadas além disso, porque tínhamos o império para nos sustentar. O império cai. O que resta é exposto às realidades de quão atrasado e decadente você se torna. E é isso que aconteceu com a Grã-Bretanha. Então, quero dizer, se Vance está falando sério sobre isso, ele deveria dizer a essas empresas: bem, vocês sabem, precisam competir globalmente, certo? Não vamos simplesmente sempre resgatar incondicionalmente. Vocês têm que encontrar uma maneira de competir e melhorar na inovação e no que for necessário. Mas parece que a solução dele é impor tarifas altas, e ele está apenas culpando a mão de obra barata por todos os problemas. Acho que essa é uma maneira muito limitada de pensar sobre tudo isso. O que os Estados Unidos precisam fazer, e eles têm tempo para isso, mas não vão fazer. O que os Estados Unidos precisam fazer é realizar uma investigação minuciosa sobre sua própria sociedade e economia, uma que examine de forma absolutamente implacável o que se tornaram e o que são, e depois organizar e elaborar pelo menos um plano de 10 anos, provavelmente um plano de 20 anos, sobre como reverter a situação. Agora, eles não vão fazer isso porque não é algo que possam fazer. Por um lado, é conceitualmente impossível. Quero dizer, isso desafiaria demais a própria imaginação deles. Aceitar que os Estados Unidos não são um sucesso, mas estão em risco de se tornarem um fracasso. Quero dizer, isso seria para a sociedade americana quase demais. Além disso, há muitas pessoas nos Estados Unidos, muitas pessoas poderosas, ricas e articuladas que estão investidas em preservar o sistema interno. Agora, posso apenas dizer, acho que foi em 2015 que a China iniciou o programa Made in China para buscar liderança tecnológica e construir avanços tecnológicos. O que você começa a ver no Ocidente? Há um artigo no Daily Telegraph, um jornal muito anti-chinês a propósito, de Matthew Lin, que é economista e escreve sobre economia. Eles de repente entenderam que este plano de 10 anos realmente funcionou, que a China agora está realmente avançando em todos os tipos de campos tecnológicos. Este acadêmico que conheci na segunda-feira me disse exatamente a mesma coisa, que a China alcançou esse extraordinário avanço tecnológico nos últimos 10 anos. Como isso foi alcançado? Foi feito espontaneamente? O governo cruzou os braços e permitiu que as pessoas criassem todas essas inovações por conta própria? Bem, até certo ponto, porque você não quer interferir em tudo que as pessoas fazem. Mas o governo chinês, trabalhando com a sociedade e a indústria chinesas, elaborou esse plano. E se você não fizer isso, o que você vai fazer vai falhar. Você tem que pensar bem, pensar profundamente e entender todos os vários processos, e então descobrir como isso será feito. Agora, na China, eles conseguem fazer isso. Na Rússia, hoje, eles conseguem fazer isso. Aliás, quero dizer, eles estão fazendo isso cada vez mais. Na América, eles não conseguem. Acho que é pedir demais esperar que eles consigam.